Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. O Café com Política de hoje nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus, que está em Brasília neste momento, aliás, desde ontem, já que ele foi até o Supremo Tribunal Federal e entregar a Carta de Minas ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes é o relator da proposta para que os estados possam ser ressarcidos pelo governo federal. Mas eu vou dar meu bom dia para o presidente da Assembleia e pedir para que ele explique para os nossos ouvintes o que realmente significa a Lei Candir. Presidente, bom dia. Bom dia, Sapir. É uma alegria falar no Café com Política, com você, com todos os seus ouvintes. Dizer que ontem nós começamos essa jornada aqui em Brasília, visitando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, para tratar a respeito da Lei Candir, que é uma lei que desonerou, ou seja, fez com que os estados não pudessem cobrar o ICMS sobre os produtos que iriam para a exportação. E isso trouxe a Minas Gerais um imenso prejuízo de cerca de 135 bilhões de reais, desde que a lei foi votada e aprovada em 1996. Só que a lei previa que a União iria recompensar os estados, iria passar recursos aos estados que pudessem contribuir para que essa questão da desoneração não causasse tantos danos. O que infelizmente não aconteceu, a União não ressarciu os estados e foi necessária uma ação no Supremo, e o Supremo, ao ser provocado, tomou uma decisão por 11-0 de que o ressarcimento é devido pela União aos estados. Foi isso que fomos fazer no dia de ontem em Brasília e levando pessoalmente ao ministro Gilmar Mendes, que me recebeu com muita gentileza no seu gabinete, as informações e os danos que isso causou a Minas, as dificuldades que nós temos na saúde, na educação, a dificuldade na infraestrutura, na segurança pública, que os mineiros vêm sofrendo já há vários anos. E por isso nós nos mobilizamos junto ao governo do estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, enfim, aos importantes demais poderes do estado, juntando também os senadores, deputados federais, prefeitos. Os prefeitos das 20 maiores cidades de Minas também são signatários desta carta, para que nós mostrássemos pela primeira vez ao governo federal e, acima de tudo, ao Supremo, a união de Minas num caso que é tão importante para nós, porque ele leva a melhor qualidade de vida aos mineiros. Agostinho, o ministro Gilmar Mendes solicitou aos estados e também à União que apresentassem argumentos, cada um apresentasse seus argumentos sobre o assunto. O governo diz que não tem dinheiro, que tem que recuperar aquela coisa toda, mas a Carta de Minas parece ser uma carta bem honesta, podemos dizer, bem de pai para filho, né, que deveria ser o inverso, onde vocês estão aceitando dividir esse valor em até 60 anos. O Minas Gerais foi o único estado que apresentou essa proposta assim tão robusta, tão séria e tão completa? Sim, exatamente. Nós procuramos, juntamente com o governo do estado e o Tribunal de Justiça, chegar num entendimento que fosse possível de ser cumprido pelo governo federal. Como você disse muito bem, Sapir, não adianta, nós queremos receber tudo num único momento. Isso geraria um dano imenso à União e não é isso que pretende Minas Gerais. O que nós apresentamos foi que essa dívida possa ser paga em 60 anos. Portanto, dando a Minas Gerais cerca de 2 bilhões de reais ano. E também que isso em relação ao passado e que os valores do futuro, ou seja, ano a ano dos anos vindouros, o governo federal pudesse entrar com 18 bilhões para ser rateado entre todos os estados, o que daria a Minas Gerais mais 3,5 bilhões. Certo. Isso, para que você tenha ideia, os ouvintes do Café com Política, e eu sei que são muitos, é um programa muito ouvido em toda Minas Gerais, eu quero dizer que isso representa um pouco mais de 1,5% de todo o orçamento anual do governo federal. Portanto, nós não estamos exigindo nada que vá criar dificuldade ao governo federal, mas algo que possa ser palatável, que possa ser recebido com tranquilidade.
O governo federal, por outro lado, infelizmente não apresentou nenhuma proposta, o que nós achamos extremamente desrespeitoso com os estados. Claro. Todos os estados se uniram à proposta de Minas, entendem que esta é a melhor proposta, mas infelizmente o governo federal, através do advogado-geral da União e também do secretário do Tesouro Nacional, não apresentou proposta, solicitou que fosse criada uma comissão para que dentro de 4 meses apresente uma posição ao ministro Gilmar Mendes e com mais 2 meses para uma definição. Só para que o ouvinte possa entender também, o Supremo Tribunal Federal já votou por 11-0 que isso está definido. O que é isso que está acontecendo agora? Seria um embargo do embargo? Como é que funciona isso? Infelizmente a justiça no nosso país acaba tendo essa peculiaridade de que depois de uma decisão por unanimidade do Supremo, por 11-0, ainda se possa criar novos questionamentos, fazer novas discussões. Mas Minas se mostrou muito unida, o governador teve uma posição também muito importante e relevante na audiência pública com o ministro, e nós esperamos que, embora o governo federal tenha se mostrado indiferente a essas causas e, como disse aqui, desrespeitoso, Minas sabe da sua força. Minas sabe da sua importância política, sabe que presidente da República, para ser eleito no Brasil, acima de tudo, tem que ganhar em Minas Gerais, e foi isso que aconteceu com o presidente que está aí eleito. Então nós sabemos que a Minas Unida vai conseguir vencer essa batalha e vai conseguir resgatar mais saúde, educação e dias melhores para a nossa população. O deputado, eu estava lendo aqui os signatários da Carta de Minas. O senhor já disse que os 20 prefeitos dos maiores municípios, né, do estado assinaram. Pelo que me consta, que todos os deputados estaduais assinaram, correto? Sim, todos os deputados estaduais. Certo. Federais, alguns não assinaram. Sim, nós não tivemos os 53 deputados federais a assinar, mas nos aproximamos, passamos de mais de 40, eu acho que faltaram aí 8 ou 10 deputados federais a assinar. Sim, aí eu queria entrar numa seara já falando sobre isso, depois eu quero voltar para o encontro do senhor de hoje, mas eu queria voltar para essa seara de Minas Gerais. Toda vez que a bancada mineira federal, apesar de o senhor não ser um deputado federal, ser o presidente da Assembleia de Minas, precisa se unir, parece que tem algum entrave. Eu vi que votaram aqui pessoas de outros partidos, quer dizer, da base mesmo são 3 deputados que eles têm, né? 2 deputados somente, que seriam do partido do governador. Sim. Mas nos federais eu vi deputado do PT voltando, do PDT, que são oposição ao Bolsonaro, que seriam oposição ao Partido Novo aqui de alguma forma, deputados do PSDB, do PSB, muita gente votando do DEM. Por que Minas não consegue unir os deputados federais? Inclusive até por essa questão já do projeto da Previdência, onde vários deputados federais não querem a inclusão dos estados e municípios. Sim, é uma questão. Nós vivemos também a volta do recesso parlamentar. A Câmara retoma no dia de hoje as votações aqui em Brasília. Então nós fomos também, pelo tempo aí, atrapalhados pela questão do recesso. Vários deputados federais estavam viajando, mas fizeram questão também de nos contactar, dizer que estavam favoráveis. Sim. A demonstração desse número de assinaturas, como você colocou muito bem, Sapir, demonstra que essa não é uma disputa por coloração política ou que tenha um viés ideológico. Minas se conscientizou de que isso é algo importante para todos, independente de ser do partido A ou do partido B, de ser favorável ou contrário ao governo. Isso é uma briga dos mineiros, é um direito de todos os mineiros receber esses recursos. Afinal de contas, eles serão investidos em Minas Gerais para o bem da população de Minas. Então nós somos muito gratos à bancada federal, aos 3 senadores que fizeram também questão de assinar, os prefeitos e os prefeitos importantes da região metropolitana, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, o prefeito de Contagem, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de Uberlândia, o prefeito de Montes Claros, enfim, personalidades importantes das prefeituras, além do presidente da MM, que também fizeram questão de assinar essa carta, o que deu ainda mais respaldo. O ministro Gilmar Mendes ficou muito impressionado com a união toda de Minas Gerais em torno desta causa. Certo. Na data de hoje, o senhor vai proferir aí uma apresentação, podemos dizer, aos governadores de todos os estados. O senhor vai apresentar o que para eles? A proposta da Carta de Minas? Sim, nós vamos apresentar a questão da Lei Candir, fazer um breve histórico no encontro que começa daqui a pouco, com os 27 governadores
do Brasil. O governador Romeu Zema pediu para que eu fizesse a explanação a respeito da Lei Candir, e nós vamos apresentar não só um histórico da questão da Lei Candir, mas também da proposta que apresentamos ao Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, essa questão é de interesse de todos os governadores, um com os valores maiores, outros menores, mas todos os estados da federação serão compensados por essa questão, porque cada um deles, por menor que sejam, tem produtos destinados à exportação. Ô, deputado, na última vez que o governador Romeu Zema esteve aqui no Café com Política, foi perguntado a ele: Lei Candir ou recuperação fiscal? E ele respondeu: recuperação fiscal. O senhor acredita que seja mais fácil a recuperação fiscal do que o acesso a esse dinheiro pela Lei Candir? Não, eu não faço uma escolha entre uma coisa e outra. Minas Gerais tem uma situação econômica tão difícil que nós temos que lutar por todas as opções. Nós não podemos abrir mão da Lei Candir. A Assembleia está à disposição para discutir o regime de recuperação fiscal. Afinal de contas, é uma casa que sempre se portou desta maneira, democraticamente, discutir os pontos, aperfeiçoar os projetos que chegam lá e tomar uma decisão pela sua maioria. O que nós não podemos abrir mão é de que qualquer recurso que possa vir a Minas Gerais, que possa aumentar o caixa do Estado, possa ser negligenciado. E é isso que fizemos. O governador se colocou muito favorável à questão da Lei Candir, fez questão no dia de ontem de estar conosco na audiência, na audiência de conciliação com os estados e com o ministro Gilmar Mendes, o que demonstra também um alinhamento a esse sentimento que todos nós temos da importância da compensação da Lei Candir. Ô, deputado, está acabando o nosso tempo aqui, mas eu não posso deixar de comentar um assunto com o senhor. Quando da reforma da Previdência, do trabalho todo de base que foi feito pelo deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, muito se falou que ele seria o primeiro-ministro do Brasil, ou premier do Brasil. E eu posso assegurar ao senhor que fala-se muito por aqui que hoje em Minas Gerais também o senhor age como um primeiro-ministro, como um homem que consegue contornar todos os problemas do governo, até pela dificuldade que o próprio governador já assumiu de quando ele veio para o cargo, porque é completamente diferente de uma campanha, pela experiência do senhor e pela qualidade do senhor em poder conversar em todas as áreas. O senhor praticamente tem abertura em todos os partidos, em todos eles, tanto é que foi eleito presidente da Assembleia com tranquilidade, sem nenhuma disputa. O senhor se considera hoje o porta-voz maior de Minas Gerais? Não, de maneira nenhuma, Sapi. Essa é uma missão do governador. Nós estamos ajudando, nós estamos remando para o mesmo lado. Não existe um lado diferente da mesa. O governador, os prefeitos das cidades importantes, o presidente da AMM, os senadores, querem o bem de Minas Gerais. E é isso que nós temos procurado fazer, dando a nossa contribuição, usando a nossa experiência, usando a amizade que nós temos com os mais diversos partidos, com as mais diversas áreas, para poder ajudar Minas. Eu acredito que na hora da dificuldade, na hora que se atravessa um momento tão difícil como Minas Gerais atravessa, não é hora de pensarmos em vaidades ou pensarmos pessoalmente em cada um. É hora de nós todos nos unirmos e pensarmos em Minas Gerais. Se o governo federal apresentar uma proposta para os senhores de que vamos aguardar um pouquinho o para trás ou o passado e vamos começar a pagar a partir de agora esses 4 bilhões que o senhor comentou comigo, né, que seriam para o estado de Minas Gerais, né, quase 3,2 bilhões, né, por ano. Isso. O governo aceitaria? O senhor aceitaria? Eu acho que nós temos que conversar, não adianta a gente falar sobre hipótese. Nós temos uma proposta colocada, nós esperamos a contraproposta do governo federal. É isso que nós esperávamos no dia de ontem, e ficamos inclusive chateados, porque o governo federal tratou a coisa sem a devida importância que ela tem, ou seja, de apresentar uma contraproposta. Mas o ministro Gilmar Mendes foi muito incisivo, no sentido de que em 4 meses o governo federal deve apresentar a sua contraproposta. Se isso não ocorrer, o ministro com certeza irá tomar a sua decisão a respeito do caso e aí dar uma decisão judicial para a questão. Mas nós estamos brigando para que a proposta que foi colocada por Minas, que é muito tranquila, muito palatável, que não impacta em menos de 2% do orçamento da União, para atender a todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, possa ser
possa ser aceita. Bom, só para a gente finalizar, para que o ouvinte fique sabendo também, não é só o Estado que vai receber, os 853 municípios também vão receber uma parte desse dinheiro, né, deputado? Sim, exatamente. 25% desses recursos se destinará aos municípios. Afinal de contas, é uma compensação pelo ICMS, que não foi recolhido. Então, os municípios têm valores importantes. No caso de Betim, por exemplo, é o município que mais tem a receber, porque durante muitos anos a Fiat exportou um número grande de veículos e, por isso, Betim deve ser recompensada com valor também expressivo. Tá certo. Ô, deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui. Hoje teve a visita aqui na Santa Casa de Belo Horizonte do príncipe do Brasil, né? O Dom Orleans de Bragança, e eu até brinquei no ar que quando teve aquela votação para decidir se íamos ser um país presidencialista ou parlamentarista, acredito que o senhor tenha votado também, o senhor deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, ou monarquia, eu votei para monarquia parlamentarista, Olha né? só. Que eu achava que seria interessante, eu era jovem na época, né? Falei, voltar a ter rei no Brasil seria interessante e tal. Mas agora eu já vou preparar uma outra votação, que essa aqui já está definida. Primeiro-ministro é um nome muito chulo, vai ser o Premier das Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus. Parabéns, viu, deputado? Muito obrigado, Sapia, pela gentileza, obrigado. É sempre uma alegria falar com você. Eu sei que é um jornalista tão respeitado no nosso estado, então é uma alegria poder falar com você, falar com todos do Café com Política e deixar a todos os ouvintes aqui o meu abraço, na certeza de que Minas passará por dias melhores, porque nós temos lutado nesse sentido. Muito obrigado, deputado. Continue trabalhando pelo povo de Minas Gerais. Tenha um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos.